tem uma mensagem muito, muito, muito especial. Talvez uma das mais especiais que Deus já falou comigo sobre paternidade. Eu queria compartilhar ela com você. Hoje é um dia de alegria, né? Um dia de honrar homens que têm, né, dado sua vida para edificar seu lar, sua casa, sua família, sustentar sua família, criar os seus filhos, né? Hoje é aquele dia de almoço em família, de abraço, de comprar presente, de entregar. É realmente um dia de festa e eu quero deixar meu amor e minha gratidão a você que é um pai presente, né, que participa da vida, né, da sua família. Mas hoje também pode aumentar só um pouquinho o teclado, Tiaguinho, que eu não estou ouvindo. Bem pouquinho aqui, talvez, no meu retorno. Obrigada, Tiaguinho. Eu tava com saudade de ouvir você tocar esse teclado, viu? Eu sinto falta. Eu falo que queria ser amiga de Trump para levar pelo menos uma pessoa de cada ministério daqui. Falava, Deus, por que eu não sou amiga desse homem? Né? Pelo menos uma pessoa de cada um seria tão bom, né? Que a gente treinava mais rápido. Mas quem sabe um dia, né? Já pensou, imagina. Eu não duvido, não. Vocês duvidam? Eu também não duvido, não. Obrigada, tô ouvindo agora, Tiaguinho. Tá melhorando. Vamos alinhar tudo, né? Obrigada, Tiaguinho. Tu vai nesse aba que é forte. Então, parabéns a todos vocês que são pais. Mas hoje também é um dia talvez difícil para muitas pessoas. E a minha pregação vai para quem não tem o que comemorar. Para quem não teve esse exemplo, para quem teve silêncio, né, no lugar onde deveria haver orientação, para quem teve abandono no lugar onde deveria ter abraço, aconchego. E talvez alguém teve um pai dentro de casa, mas não foi presente. Talvez você perdeu o seu pai muito jovem, muito cedo. Ou talvez o seu pai realmente não te criou, abandonou a família. Porque, na verdade, essa é a realidade de milhares de pessoas no Brasil. E o Dia dos Pais, para essas pessoas, é um lembrete muito doloroso daquilo que faltou. É um lembrete muito doloroso daquilo que ele não teve. Eu não sei se você sabe, mas o IBGE, ele diz que existem mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil que não têm o pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento. E se você parar para pensar comigo, você vai perceber que esse é um dado muito mais grave. Porque 5,5 milhões não tem o pai na certidão. Mas e os que têm o pai na certidão, mas não tiveram o pai na vida? E os que têm o pai na certidão, mas perderam o pai cedo? E os que têm o pai na certidão, mas foram abandonados? Então você pode e deve convir comigo que esse número é muito maior. Milhares de pessoas agora no Brasil não tem como, nem com o que comemorar o Dia dos Pais. E no mundo inteiro, isso não muda. A gente sabe que o Brasil é um país, a gente gosta de dizer, difícil dizer isso, mas às vezes a gente percebe isso, que o Brasil é um país órfão. Mas no mundo também é assim. 1 em cada 4 crianças vive sem a presença paterna. Uau! Olha só, 1 em cada 4 crianças vive sem a presença do pai. Se você é filho, se você está aqui essa tarde e você teve a presença do seu pai, agradeça por isso. Honre essa presença do seu pai. Porque 1 em cada 4 crianças viveram sem isso. E isso afeta a identidade, afeta o emocional, afeta o comportamento, afeta até mesmo a fé dessas pessoas. Então, qual é a pergunta que nós vamos responder hoje? O que fazer quando o pai da terra falhou? O que fazer quando não houve amor, quando não houve cuidado, quando não houve sustento, quando não houve provisão? O que fazer quando o pai da terra causou dor? Muitas pessoas transferem essa dor para o Pai Celestial. Transferem essa dor para Deus. Hoje é uma tarde que eu quero convidar você a caminhar comigo numa jornada. Uma jornada de reconhecer a sua dor, mas deixar ela no altar. Reconhecer para você ser curado, curada. Reconhecer para você receber restauração. Amém? Mas vocês vão me ajudar a pregar, porque eu fiquei com saudade. Vocês não é um amém, vão me dar? Obrigada. E eu com essa voz, eu estou puxando da onde eu não tenho. E eu ainda vou pregar no próximo culto. Amém? Amém. Sabia que vocês eram a igreja do amor? O que fazer? Reconhecer, deixar no altar e ser curado. Até porque, gente, a gente pode não ter tido um pai terreno. Mas graças a Deus,
todos nós que estamos aqui, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, temos um Pai celestial. E deixa eu te dizer algo, a melhor novidade de todas é que o Pai celestial, ele não é um pai genérico, igual a gente compra na farmácia um remédio genérico que é o mais barato. Não, ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai insubstituível. Ele é o Pai presente. Ele é o Pai que não erra. Ele não é o Pai mais barato. Ele não é o Pai que tem menos qualidade. Muito pelo contrário. Ele é o melhor Pai de todos. A Bíblia diz em Salmo capítulo 68, versículo 5, Pai dos órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Talvez a ausência do seu pai pode ter marcado o seu presente, pode ter marcado o seu futuro, mas a presença de Deus, o Pai celestial, pode redimir todo o seu destino, pode arrancar essas marcas e trazer remissão no lugar de cada um deles. Então, eu queria compartilhar essa mensagem, eu queria muito, do fundo do meu coração, que essa mensagem chegasse para milhões e milhões de pessoas. Porque eu acho que de todas as revelações que Deus já me deu em algum texto nas Escrituras, essa é uma das mais profundas. Eu já preguei essa mensagem uma vez, então hoje eu queria compartilhar ela novamente com você. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, eu tenho certeza que você vai entender verdades que podem mudar a sua vida, que podem fazer você ressignificar esse dia, ressignificar esse momento e entender que você tem um Pai. Então, para isso eu vou contar um pouco da minha história, que eu acredito que todo mundo também aqui já conhece, mas como a gente sempre tem gente nova, e como sempre é bom relembrar, eu fui uma dessas pessoas que o IBGE diz que cresceu sem pai. Imagino que alguns de vocês aqui também. E a minha mãe foi aquela mulher que teve que criar 5 filhos, né? Porque tem o meu irmão, sozinha. Tem alguma mãe que criou os filhos sozinha aqui? Levanta a mão se tem uma mãe que criou os filhos sozinha. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres? Glória a Deus pela vida de vocês, guerreiras do Senhor. E vamos falar a verdade, gente, criar filho dá trabalho, criar filho é difícil. Criar um filho dá trabalho, criar dois é você ser especialista em dividir o suco na mesma proporção. Porque se você colocar 2 dedos a mais para um, ele vai dizer, você prefere fulano. Eu fui jogado na lata do lixo, não é? Eu sou adotado, toda família tem isso. Eu sempre soube que você gostava mais. Ser mãe, pai, é isso. De 2, dá confusão. Agora pensa de 3. De 3 o trabalho é maior ainda. Minha mãe foi mãe de 5. Imagina, minha mãe escolheu viver sob o Salmo 91 todos os dias. Ela com certeza ia precisar que Deus desse ordem aos anjos a respeito de todos os filhos. Para guardar, para livrar. Porque com 2 olhos não dá para olhar 5, dá? Não dá. Eu me lembro que quando eu tinha Sara e Laura, e quando a gente voltava aqui do culto tarde, eu vinha com Laura dormindo no colo, e Arthur vinha com Sara dormindo no colo. E elas já voltavam dormindo, porque eu dava banho nelas aqui atrás, e elas voltavam de pijama, porque passava o dia aqui. Aí quando eu dizia assim para Arthur, bora ter mais um, ele dizia, amor, vai vir no braço de quem? O terceiro. Aí o terceiro é criado pela natureza. É Deus que cria o terceiro. Verdade ou não? Porque no primeiro a gente esteriliza tudo. O terceiro, na chupeta cai no chão, a gente faz assim, ó. E coloca na boca. Verdade ou não? Eu sou a 5ª. Pensa quanto verme que eu comi na chupeta. O 5º filho é aquele que herda todas as roupas dos anteriores. Verdade ou não? Difícil ter uma coisa nova. O tênis era do irmão, a mochila também. É ou não é? Ser mãe de 1 dá trabalho, de 2, de 3. E minha mãe foi mãe de 5. Eu realmente agradeço a Deus pela mãe que ela foi. Mas ela nunca conseguiu suprir a presença do meu pai. A ausência do meu pai, na verdade. Porque ninguém pode substituir o outro. Não existe substituição. Mãe é mãe e pai é pai. A mãe pode fazer, sim, o maior esforço do mundo para não deixar faltar nada na vida do filho. Mas mãe é mãe e pai é pai. É um esforço quase que impossível. E aí, quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe, infelizmente, passou o que muitas mulheres já passaram.
ela viu a traição do meu pai na nossa casa de praia. Ela foi lá e, infelizmente, ela presenciou aquilo. E aí, depois disso, passou-se todo aquele processo difícil. Eles se separaram. E o meu pai literalmente abandonou a casa quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu não construí nenhuma memória afetiva com meu pai. Eu cresci com ele só até 3 anos de idade, então não tenho, é muito pequeno. Eu não tenho boas memórias. Depois disso, o irmão da minha mãe, o meu tio Lauro, se fez mais presente na nossa família, né, para dar aquele apoio, aquele suporte, aquela figura masculina, né, de pai ali. E ele era um homem muito bom, muito crente, muito fiel ao Senhor. Um exemplo, uma pessoa maravilhosa. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, né, ainda naquele processo de luto, porque é um luto, né, quando você perde um pai, ele veio a falecer de uma maneira muito trágica, né? Ele estava na fazenda e ele foi pagar uns trabalhadores na fazenda. Ele sentou na rede para ler a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia, ele morreu lendo a Bíblia. E aí a pilastra, né, a coluna da fazenda, infelizmente caiu em cima dele. Ele veio a falecer. Foi muito difícil para a gente, porque ele era o pai da gente agora, né? E foi muito difícil para minha mãe. E depois de muitos anos, minha mãe veio, casou novamente. E eu tive um padrasto que era uma figura de pai para mim, um homem bom também. E depois de alguns anos, nós o perdemos para o câncer. Ele sofreu muito. Eu me lembro, muitos que estão aqui com a gente há muitos anos, né, conhecem a história de como eu fiquei ali perto da minha mãe, dele, ajudando, enfim. Foram 3 perdas sucessivas paternas, se eu posso assim dizer. E isso, de alguma forma, gera um buraco, né, no nosso coração. Acho que o que é mais difícil para alguém que teve abandono paterno é saber que você é órfão, não de um pai morto, mas é órfão de um pai vivo. É órfão de alguém que decidiu, por escolha própria, ir embora. Essa é a pior orfandade que tem. Porque perder um pai para a morte é terrível. Mas você saber que você perdeu porque ele quis, porque de própria vontade ele desejou ir embora, é uma ferida muito grande. Mas sabe, eu não quero falar da ferida, eu quero falar da restauração. Porque para cada ferida existe uma restauração. Para quem tem Jesus, amém? Então por isso que esse é um dia de ressignificar o que eu falei. É um dia de aprendermos, é um dia de deixarmos a nossa dor no altar e sermos curados por Deus Pai. Eu quero falar de um homem na Bíblia que viveu também essa experiência que eu vivi. Cresceu no deserto da ausência paterna. E esse personagem foi Ismael. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, do verso 12 ao verso 20, por favor. Gênesis 21, do verso 12 ao verso 20, conta a história de Ismael. Diz assim: mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, fala comigo, na manhã seguinte, isso. Abraão abriu alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou-os a Agar. E ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar e Deus ouviu, fala comigo, ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. E tendo colocado sobre os seus ombros, despediu-a do menino. Ai, desculpa, gente, o meu iPad, ele tá mexendo aqui no texto, sem querer. No texto bíblico. E aí, Deus, o Pai, falou, levante-se, tome o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber a um menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Nós sabemos que na cultura do Oriente Próximo, Ismael era filho de uma escrava. Ele era filho de Agar.
Agar era propriedade de Abraão e de Sara. E por mais difícil que seja essa compreensão para a gente que vive numa época onde não existe escravidão, onde ninguém é propriedade um do outro, é importante a gente entender que a concubina ela tinha um valor menor. Ela realmente não tinha valor. Mas o que eu quero mostrar para mim e para você, e eu quero fazer você enxergar, é o coração de Ismael. Eu quero que você tenha empatia para ver o que aquele menino sofreu. Por quê? Porque uma família toma várias decisões erradas e nas várias decisões erradas, alguém ali no meio termina sofrendo. Geralmente é o que acontece quando uma família se reparte. O filho, às vezes, que não tem culpa de nada, termina sofrendo por escolhas erradas. É por isso que o texto, o que mais me chama a atenção, diz assim: não se perturbe por causa do menino. Do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o seu descendente. Nesse trecho que o Senhor Deus fala, a gente consegue enxergar 3 cenários de um órfão de pai. O primeiro deles é o abandono. Fala comigo, abandono. Todo mundo quer ouvir como é a cicatriz das pessoas. Mas para ver a cicatriz das pessoas, a gente precisa ver a ferida. A gente precisa descobrir como foi a ferida. Hoje nós vamos descobrir como foi a ferida de Ismael. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Todo mundo conhece essa história praticamente. E isso era um problema de quem? De Abraão e de Sara. Eles não podiam ter filhos. E aí Deus dá uma promessa, que eles teriam filho da promessa. Mas o que é que eles fazem? Eles se precipitaram. Tomaram um erro na frente do Senhor. Mais uma vez, esse era um problema de quem? De Abraão e de Sara. E essa precipitação causou o nascimento de Ismael. Não que o nascimento dele fosse um erro, mas ele foi gerado fruto de uma precipitação. E aí Abraão não conseguiu gerar as tensões que havia entre Sara, sua mulher, e Agar, a serva dela. Mais um problema de quem? De Abraão, de Sara e agora de Agar. Ismael não tinha nada a ver com esse problema. E aí, por causa disso, Abraão termina expulsando Ismael de casa e ele teve que arcar com as consequências do vai embora daqui. Sabe, eu queria te convidar a parar e pensar um pouco no sofrimento de Ismael. O quanto que ele sofreu. É provado pela ciência que a rejeição dói. Ser rejeitado causa dores semelhantes a dores de feridas no corpo, como quebrar um osso, como um corte. Ser rejeitado literalmente dói. E foi isso que Ismael viveu. Então eu quero convidar você a analisar o texto. Nós vamos mergulhar profundamente nesse texto bíblico, parte por parte, para que você entenda a gravidade do que aconteceu com Ismael. O texto diz, na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte foi o que Abraão fez. Pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-se do menino. Presta atenção, eu vou explicar todo esse trecho para vocês aqui. A primeira parte do trecho diz, na manhã seguinte. É muito duro isso, você saber que um dia, depois do pedido de Sara, Abraão expulsou Ismael. Eu não sei você, mas é muito duro quando alguém abandona você sem nem ter se dado o trabalho de pensar. Não se deu o trabalho de pensar. É como o meu pai, que trai, vai embora. Vou deixar, vou viver com a amante. Não me deu nem o trabalho de pensar se eu realmente deveria fazer isso. Foi exatamente isso que aconteceu com Ismael. Sara reclama com Abraão e Abraão, na manhã seguinte, manda ele embora para o deserto. Mas não foi só na manhã seguinte. Esse não foi o único agravante do texto. O texto diz que foi na manhã seguinte e diz que Abraão pegou o quê? Alguns pães. Pegou muitos pães, pegou uma feira gigante, pegou ouro, pegou prata, pegou dinheiro. Não. O texto diz que Abraão deu o quê? Alguns pães e um odre de água.
Para comigo e pensa, Abraão era um homem riquíssimo. É só você estudar as escrituras, você vai perceber isso. Ele era um homem de muitas posses e de muitos bens. E ele despede Ismael e Agar com alguns pães e um odre de água. Talvez Ismael pudesse ter pensado, meu pai tinha tanto e me ofereceu apenas migalhas. Talvez você que cresceu na ausência paterna teve o mesmo pensamento. O meu pai tinha tanto e me ofereceu migalhas. Ele tinha tempo, mas me ofereceu migalhas do seu tempo. Ele tinha amor, mas me ofereceu migalhas do seu amor. E muitos de nós crescemos recebendo migalhas. Foi assim a vida de Ismael. Sabe, o mais lindo de tudo isso é que não importa quantas migalhas o nosso pai terreno nos ofereceu. A gente tem um pai celestial que nos oferece um banquete. A gente tem um pai celestial que nos faz sentar à mesa. A gente tem um pai celestial que oferece um banquete e não somente isso, senta na mesa com a gente. A gente tem um pai que não se importa de ficar horas a fio nos ouvindo. Ele quer nos ouvir contar as nossas histórias. E ele não é daqueles que interrompe e diz assim, você já contou essa história? Não. Todas as vezes que você dobra os joelhos, ele vai ouvir a mesma história que você conta todos os dias. Porque esse é o nosso pai. Se o pai terreno nos ofereceu migalhas, o pai celestial tem um banquete para nos dar. Sabe, foi na manhã seguinte, foi apenas alguns pães e um odre de água. E o trechinho continua e diz assim, entregou-os a Agar, presta atenção, e tendo-os colocado nos ombros dela. Foi o que Abraão fez, colocou nos ombros de Agar aquele pequeno suprimento. Aquele pequeno suprimento que não daria vida para eles. Aquele suprimento não era capaz de sustentá-los. Mas ele colocou o peso aonde? Nos ombros de Agar. E é exatamente isso que faz um homem quando abandona a família. Ele coloca o peso nos ombros da mulher. Ele coloca nos ombros da mulher o peso que ela não pode carregar. Que ela não tem capacidade de carregar. Ele colocou nos ombros dela o peso de algo que ele não deveria ter feito. E sabe, talvez você está aqui e disse assim, foi assim com minha mãe. Minha mãe carregou nos ombros o peso de ter que ser pai e mãe. De ter que sustentar e dar amor. De ter que fazer tudo que um homem escolheu não fazer. Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo Abraão tendo colocado esse peso nos ombros de Agar, esse peso não fica só nos ombros da mãe. Ele também fica nos ombros do filho. Inevitavelmente, você que é um filho que foi criado sem um pai, como eu, há de convir que causa sobre nós um peso muito grande. O primeiro peso é o peso da culpa. Por quê? Mas eu era tão pequeno. O que foi que eu fiz para merecer? O que foi que eu fiz para o meu pai ter ido embora e ter deixado a família? E aí, com uma manipulação demoníaca, o diabo planta no coração da criança de que a culpa foi dela. Foi eu o culpado do meu pai ter ido embora. Talvez Ismael pode ter pensado, se eu não tivesse nascido, o meu pai não teria expulsado a minha mãe. Cai sobre os ombros dos filhos o peso da culpa. Mas cai também o peso do medo. Cai um peso de, eu não vou mais acreditar em ninguém. Porque eu acreditei em alguém e ele falhou. Feriu meu coração. Então eu não quero confiar mais no meu coração a outra pessoa. Vem o quê? Vem o medo. O medo de entregar o seu coração, o medo de entregar sua afetividade. E junto com o medo, vem um terceiro peso. O peso da autodepreciação. Porque você há de convir que, já que a culpa foi do órfão, e o estilo de vida dele é o medo, o que é que ele vai sentir? Autodepreciação. Ele vai ter dificuldade de enxergar valor nele. Eu sou tão ruim, mas tão ruim, que meu pai não foi capaz de ficar. Eu sou tão ruim, mas tão ruim, que o meu pai me expulsou. Esse é o ciclo que o diabo usa, infelizmente, para ferir a vida de muitos filhos que foram abandonados.
Mas sabe, hoje nós estamos aqui porque Deus quer restaurar essa ferida no nosso coração. O texto diz que foi na manhã seguinte, foi com pouco suprimento e foi com um peso nos ombros. E aí o texto continua e diz assim: ela se pôs a caminho e ficou o quê? Vagando. Fala comigo, vagando. Vagando pelo deserto de Berseba. A rejeição, ela dá essa sensação. Dá a sensação de você estar vagando em um deserto. Toda pessoa que foi rejeitada, por mais que ela quisesse que a vida parasse por ali, a vida não para, né, gente? A gente tem que continuar. Os problemas continuam, os boletos estão aí, a gente tem que trabalhar. Era muito mais fácil se quando a gente estivesse passando por uma dor, uma aflição, uma traição, um abandono, a gente tivesse um tempo de pausa e não fizesse mais nada. Mas não existe isso. Eu posso estar sofrendo, eu tenho que continuar. Eu tenho que subir, eu tenho que pregar. Verdade ou não? Você pode sofrer uma traição, mas no outro dia não dá para você ligar pro seu chefe e vai dizer assim: chefe, não vai dar para eu ir, porque eu preciso parar a minha vida agora por um tempo. E aí o que é que acontece? Quando você sofre uma rejeição, você tem que continuar, mas você não consegue caminhar. Você tem a sensação de você estar vagando. E há uma diferença entre vagar e caminhar. Porque caminhar é para quem tem destino. E vagar é para quem não tem propósito. Quem é que dá destino? É o Pai. O Pai dá destino. O Pai dá segurança. O Pai dá direção. Então Ismael teve essa sensação e viveu exatamente isso. Eles ficaram vagando pelo deserto de Berseba. E talvez você vagou muito tempo da sua vida. Você vagou muito tempo pelo deserto do abandono. Durante muitos anos você vagou. E eu amo que não importa quanto tempo a gente esteve vagando sem ter uma direção, sem ter um caminho. Eu amo que não importa se o pai terreno fechou a porta da intimidade para você e disse: eu não quero estar junto. O Pai Celestial abre a porta da intimidade para você. E sabe, a gente sempre tem um encontro com o Pai Celestial no deserto. Ismael ali naquele deserto precisava ter um encontro com a paternidade de Deus. Ele precisava conhecer um Deus que nunca havia deixado, que não abandona, que não vai embora. Ele precisava ter conhecimento de um Deus que continua amando. Às vezes a gente olha para o deserto e pensa que o deserto é um lugar só de escassez. A gente pensa que o deserto do abandono é um lugar só de ser deixado pelos homens. Mas o deserto do abandono é também um lugar de ser aceito e abraçado pelo Pai Celestial. É um lugar de ser encontrado por Deus. O deserto não é simplesmente um lugar de solidão. O deserto é um lugar de intimidade. É um lugar onde você vai conhecer Deus face a face. Para comigo e pensa. Moisés viveu anos a fio no palácio. Mas foi no deserto que ele encontrou Deus face a face. Às vezes a gente pode até estar em palácios, mas são em desertos que a gente tem encontros com nosso Pai. A Bíblia fala de tantas pessoas que tiveram um encontro com Deus no deserto. João Batista era filho de sacerdotes, mas não foi no templo que ele revelava a glória de Deus. Foi aonde? Foi no deserto. E aí o texto continua, e o próprio Deus diz para Abraão, ele diz assim, ó: não se perturbe por causa do menino. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Eu vou ser o pai que ele precisa. Eu não sei você, mas talvez você não tenha percebido. Deus foi esse pai que cuidou de você quando você não teve um pai. Sabe por quê? Sabe qual é o maior problema? Que às vezes a gente acha que é insuportável não ser aceito pelas pessoas. Mas deixa eu te dizer, insuportável é não ser aceito por Deus. Ser rejeitado pelas pessoas é suportável. Você só não consegue suportar ser rejeitado por Deus. É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode viver para agradar a homens. Nem a gente pode viver para receber a aceitação dos homens. Essa é uma posição que todo cristão precisa ter bem alinhado no seu coração. A gente nunca pode negociar princípios, valores. Aquilo que nós acreditamos tem que ser maior do que qualquer coisa. Eu não tenho nenhum... Se eu não tivesse tanta convicção de que o meu papel como líder é agradar a Deus, eu não estaria aqui. Porque as pessoas querem ser agradadas nos seus erros. Mas nós precisamos ter a firmeza o suficiente de entender: eu vou ser rejeitado por homens.
Mas mais importante é ser aceito por Deus. Seremos rejeitados. E isso é suportável. Isso é muito suportável. Insuportável mesmo. É ser rejeitado por Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus não rejeita. E a Bíblia prova isso. Isaías 49, versículo 15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu, contudo, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então deixa eu te dizer, você pode ser rejeitado por homens, você vai ser rejeitado por homens, você vai ter que falar verdades que as pessoas não vão gostar, não vão querer, e a depender da maturidade delas, elas vão se vitimizar e fugir, ou vão acatar e acolher. Mas de Deus você nunca recebe rejeição, nunca. A palavra hebraica para compadecer é haram, que significa ter compaixão, acariciar, amar. Aqui, Deus faz um paralelo com o abandono materno. Preste atenção, é mais comum um abandono o quê? Paterno. Materno existe também. Mas é mais comum um abandono paterno. E aí Deus usa uma improbabilidade maior e diz: se uma mãe se esquecer do seu filho, mesmo assim eu não me esquecerei de ti. Era Deus dizendo assim: se a figura mais improvável de não deixar você na terra, se lhe deixar, eu não deixo você. Deus nunca abandona. Ele viveu o abandono, mas Deus não abandona. Porque ele teve um encontro com Deus no deserto. O segundo cenário de um órfão, de alguém que teve um pai distante, é o odre vazio. O texto continua e diz que quando Ismael e Agar estavam no deserto, acabou a água da vasilha. Claro, uma hora aquela água ia acabar. Era um odre. E o texto diz: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Presta atenção, deserto é um lugar de escassez, verdade ou não? Deserto não é um pomar cheio de frutas e verduras. Deserto é um lugar de escassez. E onde existe escassez, existe o quê? Desespero. Aqui é uma situação de desespero. Acabou a água da vasilha. Para comigo e pensa, uma mulher sozinha com o seu filho, sem água, em um deserto, é possível viver? Não. Ninguém caminha em deserto sem água. Ninguém continua em deserto sem água. E muitas vezes nós nos sentimos assim, caminhando num deserto sem um gole de água. A gente sente que a gente cuida de todo mundo e ninguém cuida da gente, não é? Eu posso imaginar que muitos têm dilemas parecidos aqui. Todo mundo é ser humano. Tem momentos na vida que a gente tem que resolver a vida de todas as pessoas. Que a gente vive para resolver problemas. Todos os dias a gente está resolvendo problemas de muitas pessoas. E parece que quanto mais você resolve, mais gente imatura aparece para você resolver. E você pensa, e quem vai resolver o meu? E quem vai me ajudar no meu? Eu acho que foi essa a sensação de Agar e de Ismael. Quem vai resolver o nosso problema agora? Não se caminha num deserto sem água. Mas Deus é a fonte inesgotável. Quando acaba o odre da vasilha, Deus é sempre uma fonte a jorrar. Ele nunca nos deixa. Ele é a única fonte de provisão para a gente no deserto da escassez. É muito triste porque nesse momento Ismael sofre uma dupla rejeição, um duplo abandono. Porque ele já havia sido abandonado pelo pai, enviado para o deserto. E agora, quando a água acaba, a mãe desespera. E ela diz, vamos morrer. Mas eu não tenho capacidade de ver o meu filho morrer. Então, eu vou deixar ele, vou andar um tiro de flecha, que era uma distância consideravelmente muito longe, para ela não ver o sofrimento do filho. Porque ela diz, eu não aguento ver o meu filho morrer. Por mais que seja compreensível o que Agar fez, por mais que tenha sido um desejo desesperado de uma mãe não ver seu filho morrer, foi um abandono. Se coloca no lugar de Ismael. Ele foi deixado em um lugar
e pensou: nem minha mãe ficou comigo para morrer. Eu vou morrer sozinho, porque o meu pai me abandonou e agora a minha mãe também me abandonou para morrer sozinho em um deserto. E aí ele encontra a paternidade de Deus. Sabe, eu fico pensando que Ismael tinha colocado toda a sua esperança, toda a sua expectativa no odre, porque ele não havia ouvido a promessa. Lembra que Deus disse a Abraão, e eu li para vocês no início do texto, Deus disse o que para Abraão? Eu vou cuidar do menino. Deus deu uma promessa, ó, fica tranquilo, dele cuido eu. Não vai morrer, eu vou cuidar dele. Mas Ismael sabia da promessa, gente? Vocês não estão me ajudando, sabia? Ele não ouviu. Ele não ouviu quando Deus falou com Abraão. Ele não sabia da promessa. Logo, ele colocou toda a sua expectativa no odre. Ele precisava ter um encontro com Deus para entender que quando o odre se seca, Deus é a fonte inesgotável. Ele precisava ter um encontro com Deus para colocar a sua confiança na fonte e não no odre. Muitos de nós estamos colocando toda a nossa confiança no odre porque a gente não teve um encontro com Deus. Às vezes o nosso odre se seca e a gente se desespera porque a gente não conhece o Deus da fonte. Quantas vezes em meio a problemas familiares, financeiros, a gente coloca toda a nossa expectativa onde? No odre. Mas eu fiz uma poupança. Essa poupança pode me salvar. Você pode ter uma poupança. O dia mal pode chegar para você e você pode precisar usar. Mas não é na poupança que a gente bota a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor. Porque da noite para o dia, algo pode acontecer e você pode perder tudo. Como aconteceu com Jó. Nós que somos cristãos, não podemos colocar a nossa confiança no nosso odre. A nossa confiança sempre precisa estar em Deus. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que quem nos sustenta é Deus. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, tire a sua confiança do seu odre. Talvez você está colocando a sua confiança no seu trabalho, no seu esforço, no que você está fazendo, no que você conquistou. E Deus pode te permitir conquistar muitas coisas, como Ele me permitiu viver sonhos que eu nem sequer imaginei. Mas minha confiança nunca pode estar nisso. Sua confiança jamais deve estar nisso. E às vezes Deus nos permite chegar no deserto para mostrar que, ó, a fonte sou eu. A fonte não é o odre. Às vezes Deus nos permite chegar no deserto para dizer assim, você está colocando no lugar errado. Sua expectativa, sua prioridade, seu amor, sua devoção. A minha pergunta para mim e para você hoje é: em quem você está colocando a sua esperança? No odre ou na fonte? Ismael estava sofrendo porque o odre era aquilo que ele achava que podia suprir, mas só Deus pode suprir. Às vezes a gente faz isso, a gente projeta em outras pessoas aquilo que a gente acha que precisa para ser suprido. É o que a psicologia chama de transferência, e eu também fiz isso na minha vida. Talvez de maneira inconsciente você também pode ter feito. A transferência é quando você projeta em outras pessoas do seu convívio presente, né, figuras importantes do seu passado. E aí, esse processo acontece de forma inconsciente, simbólica. E isso pode ser de grande relevância para o seu processo de cura, mas também pode ser um agravante para a sua dor. Porque, geralmente, quando você tem um problema de paternidade, de maternidade, uma dor, uma ausência em relação a uma pessoa, sem querer, o seu inconsciente vai fazer você transferir sua expectativa para outra pessoa. Vamos dizer, se você não teve um pai, você pode transferir para uma outra figura masculina de autoridade na sua vida. Você pode transferir para um líder, você pode transferir para um chefe, para um tio. E aí, quando essa pessoa falha, e ela pode falhar com você, você pode sofrer duas vezes. Pode ser bom, porque aquela pessoa pode suprir de alguma forma. Quantos avós não suprem a ausência de um pai, quando se tem amor? Mas às vezes a gente coloca a nossa expectativa em uma pessoa que nos desaponta mais ainda. Fere mais ainda, despreza mais ainda. E eu vivi isso. E nem sempre vou poder compartilhar todas as coisas. Mas às vezes nós fazemos transferência e a gente pensa, não é possível. Aquela pessoa que poderia ter sido uma figura boa para mim, não foi.
E aí você termina fazendo o seu sofrimento de um grau 1 e para um grau 2, depois para um grau 3. Sabe aquelas frases de caminhão que vai atrás da caminhão assim, ó? Deus só dá as maiores batalhas para os melhores soldados, né? Eu falo, Deus não gosta disso não, porque eu tenho a impressão que Deus pensava que eu sou Rambo. É muita batalha, Deus. Não, Deus, eu sou tão pequenininha, 1,60 m. Por que o senhor ficou achando que eu era Rambo? Até hoje eu acho que Deus fica pensando que eu sou Rambo. Mas deixa eu te dizer algo. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é sem lição. E se Deus nos confiou grandes coisas, Ele é capaz de nos dar o sustento para elas. Sabe, o odre de Ismael havia acabado, o meu também acabou, mas ele tinha um pai que poderia prover. Porque Deus é a fonte que nunca se esgota. E se o pai do terreno vai embora e deixa você sem água, o Pai Celestial é capaz de prover. O texto continua e diz, sentado ali perto, começou a chorar. Porque o pai deixou, a mãe deixou. Foi o que ele fez? Começou a chorar. Ele era uma criança. Ele começou a chorar. Mas a Bíblia diz, e Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouve o nosso choro. Deus conhece a nossa dor. Deus é capaz de reconhecer a sua lágrima. É capaz de reconhecer o seu choro. O texto diz, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Eu amo que Deus é aquele que escuta o nosso choro. Quando ninguém mais escuta, Deus escuta. Quando outras pessoas não reconhecem, Deus reconhece. Deixa eu te dizer algo. Se eu começar a chorar agora aqui nesse microfone, uma pessoa que está lá na PE vai me ouvir? Não vai. Se eu tirar o microfone e chorar, talvez quem está ali, na porta, do lado de fora, nem escute. Porque para ouvir é preciso estar perto. Para ouvir é preciso estar. Se Deus ouviu o choro do menino é porque ele estava perto. Deus escuta o nosso choro porque Ele nunca nos abandona, porque Ele nunca vai embora, porque Ele sempre está perto. A gente pode não enxergar, a gente pode não estar vendo, mas Ele está lá. A Bíblia diz, Deus ouviu o choro do menino, porque Ele estava perto de Ismael. Ele está perto de mim e de você. E o último cenário foi o cenário da promessa. Deus tinha feito uma promessa. Ele disse assim, mas Deus lhe disse, também do filho da escrava farei um grande povo, afinal ele é o seu descendente. Oh, coisa linda. Quem foi que chamou Ismael de filho da escrava? Sara. Sara chamou e chamou várias vezes. Ela queria colocar um estigma sobre Ismael, o que de fato ele tinha. Que de fato era verdade. Ele era filho da escrava. E aí o que é que Deus fala para Abraão? Ele diz assim, ele é o seu descendente. Ele disse assim, do filho da escrava farei um grande povo, porque ele é o seu descendente. Talvez você ouviu palavras duras de figuras de autoridade na sua vida. Um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um irmão. Você não vai dar para nada. Você nunca vai prestar na vida. Não vai ter futuro. Talvez você ouviu palavras de orfandade. Você é um bastardo. Você não presta. Seu Pai Celestial diz, você é descendente. Você é filho. Eu não sei se você consegue celebrar. Eu queria gritar, mas eu não consigo e não posso. Quando o mundo nos rejeita, Deus é capaz de nos dizer, você é filho. Você é filha. Não existe circunstância desfavorável
para alguém que tem descendência. Ele era o filho da escrava, mas Deus disse: eu vou fazer o quê? Vou fazer dele um grande povo. Vou fazer dele um grande povo. Afinal, ele é o seu descendente. Meu Deus, que coisa linda. E eu vivi isso também. Em momentos de dor, eu conheci a filiação de Deus. Eu me lembro que no momento de maior aflição da minha vida, quando eu perdi minha filha, foi ali que eu realmente senti o abraço da paternidade de Deus. Eu fui criada num lar cristão. Eu sempre fui uma menina temente ao Senhor. Eu nem tenho aqueles testemunhos, eu me desviei, não. Eu sempre fui uma boa filha. Eu sempre fui uma menina obediente. Eu sempre amei a casa de Deus. Eu não faltava um culto. Eu participava de tudo, desde criancinha, antes de ser pastora, antes de ser qualquer coisa. Eu sempre amei Jesus, sempre. Minha mãe me ensinou a amar. Eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia da maneira que eu deveria. Eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus como pai. Eu tinha dificuldade de ver Ele como meu pai, porque eu não tive pai. Então, quando eu perdi a minha filha, Deus se revelou a mim como pai. Porque era uma dor tão grande que eu dizia assim: Deus, todo mundo pode me deixar. Todo mundo pode me abandonar. Mas o Senhor não pode não, Deus. O Senhor precisa mostrar que o Senhor me ama aqui. Porque senão eu vou desfalecer nesse deserto. E muitas vezes eu chorei para Deus e disse: Deus, me mostra teu amor aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar. E sabe naquele momento mais difícil de você enxergar o amor? É quando você enxerga. Naquele momento em que tudo é dor, Deus vem, te abraça e diz: eu sou o amor que você precisa. Eu sou o pai que você precisa. Eu sou a suficiência que você procura. É em momentos como esse que a gente tem um verdadeiro encontro com a paternidade de Deus. Deus fez isso com Ismael. E o texto continua e diz assim: e Deus estava com o menino. Não morreu. Faltou a água no odre, mas ele morreu? Não, porque Deus é a fonte. Deus é a fonte. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Coisa linda. Deus estava com o menino. O que é isso? Presença. Fala comigo, presença. Quando todo mundo abandona, a gente tem presença. O texto diz: Deus estava com o menino. Deus estava com ele. De todas as heranças que a gente pode receber de Deus, a maior delas é a presença. Não pense você que a herança que Deus pode te dar é uma bênção terrena. Não pense você que a herança que Deus pode te dar é a casa própria que você tanto pede para Deus. Não pense você que a herança que Deus pode te dar é um sucesso, é um carro. Deus, me dá um carro. Me dá a herança que meu pai nunca me deixou. De todas as heranças que você pode imaginar que sejam importantes e especiais na sua vida, a herança que mais tem valor é a herança da presença. É o acesso à presença de Deus. Deus estava com ele. Deus está comigo. Deus está com você. Essa é a maior herança que a gente pode receber. E o texto diz que Deus não somente ouviu o choro, Deus mandou Agar se levantar e disse: vai até o menino. Levanta o menino, porque você não vai morrer nesse deserto. Deus mandou um anjo tirar Agar daquele sofrimento, daquela dor. Deus faz isso com a gente, não faz? Tem momentos que Deus manda um anjo na nossa vida para arrancar a gente da morte. Eu não sei você, mas eu já vi muitos momentos que Deus me arrancou da morte. Em momentos que eu achava que eu iria sucumbir, Deus diz: não vai. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Eu não sei você, mas eu celebro o fato de Deus não me deixar morrer. Porque eu já tive muitos momentos na minha vida que a dor poderia ter me sucumbido. Que eu poderia ter sucumbido à dor. Que eu poderia ter morrido. Mas Deus sempre manda um anjo para dizer: não vai morrer não. Tem uma promessa, você vai ser grande. Esse menino vai ser grande, o menino vai ser grande. E o menino foi de fato grande. Porque ele cresceu e se tornou flecheiro. Para comigo e pensa, se já era difícil sobreviver em um deserto com um odre de água, imagina sobreviver
crescer e ser grande. Piada, né, gente? Vamos falar a verdade. É quase uma piada. Você chegar para uma pessoa, fazer uma promessa de dizer, mesmo que você esteja num deserto, que você só tem um gole de água, eu vou fazer você sobreviver, crescer e ser grande. É para ir. Mas é assim, as promessas de Deus, se não forem inacreditáveis, não são promessas. Se for crível, a gente vai achar que foi a gente. É por isso que a gente está aqui, é por isso que você está sentado nessa cadeira. Porque um dia Deus nos fez uma promessa de que nós seríamos pai de multidões. E que Deus iria olhar para o nosso amor e para a nossa fidelidade. E Deus nos tirou de muitas ausências. Deus nos deu muito mais do que a gente poderia sonhar, imaginar. E eu não estou falando de estrutura somente, não. Porque todas as vezes que eu entro nesse lugar, eu tenho um sentimento de gratidão absurdo. Porque nossa igreja era tão pequenininha. Ontem eu estava vendo as fotos e me lembrando que no meu gabinete eu já fiquei presa com um rato e ninguém acreditou, dentro do balde. Era cheiro de barata. Alguém aqui já fez um aconselhamento comigo com cheiro de barata? Brendinha fez. Era podre. Olha o que Deus fez com a gente. Eu não estou falando só de estrutura. Eu estou falando de uma igreja séria. Estou falando de uma igreja íntegra. Estou falando de uma igreja em 11 lugares. Eu estou falando de uma igreja que é exemplo para as nações. Não porque a gente seja perfeito. Porque ninguém é perfeito. Porque essa igreja não é perfeita. Mas ela está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. E ela tem uma liderança íntegra e séria. Que não compactua com erro. Olha o que Deus fez. Então, quando Deus disser para você, mesmo que você esteja num aparente deserto de baratas e ratos, um dia eu vou te colocar numa posição que tu nem imagina. Acredita, bicho. Acredita. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, acredita. Que Ele é fiel para cumprir. Ele se tornou flecheiro e eu termino aqui. Flecheiro, obrigada. Só uma pessoa disse Flecheiro era uma profissão muito reconhecida e respeitada naquela época. Porque o flecheiro, ele tinha a habilidade da caça. E quem tinha a habilidade da caça, tinha a habilidade do sustento. O flecheiro era como uma profissão que dava um bom salário, que dava reconhecimento, que dava respeito e que dava recursos. Deus disse que Ismael seria grande. Ele se tornou flecheiro. Ele tinha reconhecimento, respeito e recursos. Ele já não era mais aquele órfão que todo mundo olhava, coitadinho, pobrezinho. Ele não tem nada. Não, não. Ele tinha respeito, ele tinha reconhecimento e ele tinha recursos. Porque Deus, o Pai, o fez assim. Aí você para e pensa, como que um menino criado sozinho com a mãe se tornou flecheiro? Porque flecheiro era uma profissão exclusiva do homem. Você não vai ver uma mulher nas escrituras flecheiras. E flecheira. E olha o que eu entendo de mulher na Bíblia. Que eu passei 2 anos nesse altar aqui pregando só de mulher da Bíblia. Verdade ou não? Quem assistiu aqui? Não existe um registro de uma mulher flecheira na Bíblia. Porque aquela era uma profissão masculina. Ora, pensa comigo. Se Ismael, eu tenho 2 possibilidades, bíblicas e exegeticamente confiáveis. Se Ismael não aprendeu com a mãe, com quem ela aprendeu? Deus, o próprio Pai. Deus que deu a habilidade para Ismael. Foi Deus que ensinou. Foi Deus quem proveu para ele aquilo que ele precisava. Existe uma segunda opção, claro, existe. Dele ter aprendido na sua infância, de ter continuado e não ter deixado a amargura do que talvez ele tenha aprendido com o pai se esvair. O que acontece que muitos, que quando são abandonados pelo pai, vivem num eterno ódio e numa eterna vingança. Essa é uma outra perspectiva que pode ter acontecido. E Deus também falou comigo nessas 2 visões. Se foi de um jeito, foi lindo. Se foi do outro, também foi bonito. Verdade ou não? De um jeito e de outro. Que a gente tem que perdoar. Para que viver abraçado eternamente nessa amargura? Você pode não ter proximidade, mas pode ter perdão no seu coração. Você pode não ter proximidade, mas você pode ter liberado aquela pessoa. Que peso que é você carregar a vida toda um pai que te abandonou? Eu não. Eu conheci o meu Deus, o Pai.
E Ele ainda me deu um pai para as minhas filhas maravilhoso. Por que eu estaria contendendo contra Deus? Ismael se tornou grande. Deixa eu te dizer, Deus pode fazer isso comigo e com você. Você não é um órfão sem pai. Você tem um pai. Você tem uma promessa. Ele te dá cuidado, amor, proteção. E mesmo que o mundo inteiro e todas as circunstâncias possam dizer assim, não vai dar certo não. Se Deus disser que você vai ser grande, se Deus te der uma promessa, acredite, confie. Ele fez isso com Ismael. Sabe, talvez você está aqui chorando e querendo desistir, porque tudo para mim é mais difícil. Não vai sair do seu lugar. Me desculpa te dizer, você não vai sair do seu lugar se você continuar desse jeito. Porque se nós tivéssemos passado a vida inteira reclamando como era duro e como era difícil, a gente nunca teria chegado aqui. A gente chegou aqui porque a gente nunca reclamou. Porque a gente vai dar certo. Vamos para isso, vamos melhorar. Vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. Todo dia a gente conquistava uma coisa nova, a gente celebrava. A gente tinha fé. A gente tinha confiança. A gente conhecia quem prometeu. Pessoas que se colocam no papel de vítimas, elas se mostram pessoas amarguradas, imaturas. E as pessoas que contendem contra Deus e contra os outros nunca crescem na vida. Nunca vão crescer na vida. Aprenda essa lição. Nunca. Você nunca vai me ver chegando aqui assim, eu vou deixar tudo porque é muito difícil. Jamais. É difícil sim, mas não deixo nada, porque eu amo, porque eu confio, porque eu acredito. Tem gente aí que por muito menos está jogando a toalha. Eu não quero mais minha família. Vou abandonar esse marido. Vou deixar Jesus. Imagina se Deus fizesse isso comigo, com você, não é verdade? Porque se tem alguém que dá motivos para o Senhor, sou eu e você. Vamos brincar que a gente não é muito fácil, não. Na hora do sofrimento a gente chora, a gente reclama, é ou não é? É, que ninguém aqui é a quarta pessoa da Trindade. A começar de mim, verdade ou não? Mas a gente tem um pai que nos deu uma promessa. Fique em pé no seu coração. Você pode agradecer pelo seu pai?